Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei, novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal. Mais uma semana que se inicia, né? Iniciou ontem. Hoje é o segundo dia da semana. E também do mês, que é o mês de junho. Um mês cheio de alvoroço, né? Muita movimentação no comércio por conta de festas juninas no Nordeste, em alguns lugares também do Brasil. Aí você tem que ter muita atenção. Este é o conselho que eu dou. Atenção no trânsito, todos os lugares, porque só você é que pode cuidar de você mesmo. Não tem outra coisa, não existe livramento. Isso é coisa da mente humana de pessoas religiosas, tá bom? O vídeo de agora é uma aula sobre algumas contradições do Novo Testamento, da suposta crucificação de Jesus. E para isso eu peguei um corte de um documentário sensacional, esclarecedor, de um canal chamado Mensagem de Spinoza. Spinoza, Baruch de Spinoza, que tem até aí uma mensagem segundo o Deus de Spinoza. Na verdade, o Deus de Spinoza é uma crítica do próprio Spinoza, que foi um filósofo muito rejeitado, saiu de religião por conta de contradições e não conseguiu acreditar nisso mais. E aí pensou, se todos criam religiões e deuses, eu posso criar o meu. E o meu Deus, ele está nas montanhas, ele está no sorriso da criança. Meu Deus, ele não precisa que ninguém adore a ele, faça orações, acredite em livros, em supostas escrituras. Ele não está nem aí pela vida desgraçada de cada ser humano. Ele quer que você viva a vida, curta a vida. É mais ou menos uma alusão ali da mensagem do Deus de Spinoza. Mas aquele Deus de Spinoza é uma crítica. Eu, por exemplo, posso criar um Deus também e dizer o Deus de Antony Galvão é isso. E alguém vai dizer, olha, Antony Galvão não é ateu. Ele acredita em um Deus, porque ele tem um Deus dele lá. Tipo o nosso amigo Fábio Sabino. Ele disse que ele não é ateu. Mas o Deus de Fábio Sabino, quem é? A consciência dele. Spinoza era, sim, um ateu. Eu penso assim. E ele criou por crítica. Mas o filósofo que descobriu contradições, não tem como acreditar que existiu essa suposta crucificação de Jesus. Já vou mostrar para vocês parte do documentário, né? Só que crente não vai querer aceitar isso. O cristão brasileiro, ele quer sim dar existência a este Jesus. Ele quer sim, ele que dá existência, ele tem que acreditar de qualquer jeito, senão a vida dele perde o sentido. Ele precisa acreditar que Jesus de fato existe, que de fato ele foi crucificado, ele ressuscitou. O crente que está dentro de uma igreja, principalmente da vertente evangélica, que está ali o tempo todo se sacrificando em costumes, liturgias e dogmas, e colocando pecado em outras pessoas, de outras denominações, ele não quer aceitar as contradições que estão no próprio livro, que isso provam que esse Jesus nunca foi crucificado e muito menos ressuscitado. Tudo uma farsa, tudo uma mentira, tudo uma farsa. Falam muito do Jesus histórico, falam muito que sim, pode ter acontecido que de fato afligiu a lei na época, era revolucionário, e aí ele foi crucificado, e a história toda por cima, aquela coisa toda, mas não há uma prova nenhuma disso. Que seja uma prova física, que de fato ele existiu. Não há nada que possa provar que ele ressuscitou. Aquele túmulo em Jerusalém. Tem um túmulo vazio em Jerusalém, Antony. Turístico. Um local que foi feito apropriadamente para enganar besta cristão, para levar
dinheiro para Israel, porque aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma para o país de Israel e para a religião de Israel, que é o judaísmo, que não tem nada a ver com o cristianismo. Só que, como cristão, ele não oferece nenhuma ameaça para Israel, é um ser inofensivo para Israel, né? Não demonstra nenhum risco de guerra contra Israel. Israel deixa eles virem para aqui. Deixa que eles tragam dinheiro, condição, turismo. Tem lá um túmulo em Jerusalém, tem até uma placa, ele não está mais aqui porque já ressuscitou. Mentira, aquilo ali tudo é montado, é um cenário montado para enganar besta que acredita que ali entrou um Jesus e ressuscitou. Fica com o documentário aí, com a parte do documentário, e depois eu volto finalizando o vídeo, porque este vídeo é para você aprender e se fortalecer, ok? Documentário aí. O que você pensaria se eu lhe dissesse que Jesus não expirou na cruz e que todo esse episódio supostamente sagrado, fundamental para a fé cristã, foi uma construção cuidadosamente elaborada? Não um erro, nem uma interpretação mal compreendida, mas uma mentira deliberada, uma artimanha precisa, concebida para controlar, manipular, impor uma narrativa sobre outra. Isso não é afirmado por qualquer teórico da conspiração contemporâneo. Essa dúvida foi levantada por um dos filósofos mais temidos e silenciados pela história, Baruch Spinoza, um homem que, sem negar tudo, descobriu nos próprios textos sagrados uma fissura, uma brecha por onde escapa uma verdade desconfortável. A crucificação de Jesus, tal como nos foi contada, não ocorreu. E se isso não aconteceu, então, quanto do que consideramos verdadeiro é simplesmente parte do roteiro. Spinoza foi expulso de sua comunidade judaica, não por ateu, não por blasfemo, mas por observar muito de perto os textos que todos aceitavam sem questionar. Ele não partiu de dogmas nem de misticismos. Começou pelo próprio idioma do texto, pelo que estava ali escrito desde sempre, mas que ninguém se atrevia a ler com olhos limpos. E em sua análise encontrou algo surpreendente. Os relatos do Novo Testamento sobre a crucificação estão cheios de contradições, lacunas, omissões e termos ambíguos. Ele não afirma isso com raiva, expõe com lógica, demonstra e, ao fazer-lo, desmonta a cena que durante séculos foi o coração do cristianismo. O primeiro elemento que desmonta é o próprio conceito de crucificação. Nos textos gregos originais, o verbo que supostamente descreve o ato de pregar Jesus na cruz nem sempre significa isso. Muitas vezes é traduzido simplesmente como elevar, levantar ou suspender. Ou seja, não há uma afirmação clara, contundente e direta de que Jesus foi fisicamente pregado a uma madeira. Isso já é um alerta. Quando algo tão importante é relatado com palavras tão vagas, há um motivo, porque nos textos religiosos nada é escrito por acaso. Tudo o que é omitido propositalmente, mas há mais. As cenas da paixão, as mais famosas, as mais representadas em filmes, quadros e procissões, são construídas com uma lógica estranha. Por exemplo, o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Em um evangelho, Pilatos o interroga sozinho. Em outro, o expõe ao povo. Em outro, é Herodes quem o vê. As versões não coincidem, os tempos não batem. O processo judicial que conduz à crucificação de Jesus é mais teatral que legal. Não faz sentido do ponto de vista histórico. E isso não é uma opinião moderna. É algo que Spinoza já intuía ao revisar os textos. Ele percebeu que cada evangelho conta uma versão diferente e todas parecem mais interessadas em construir um símbolo do que narrar um fato real. E depois está a cena mais simbólica de todas, a do ladrão crucificado ao lado, que o reconhece como filho de Deus.
uma cena emotiva, poderosa, mas que aparece apenas em um evangelho. Nos outros, não há vestígio desse diálogo. Como algo tão significativo, tão profundamente simbólico, pode estar ausente em 3 dos 4 relatos? Porque não era um fato, era uma mensagem, um acréscimo pensado para reforçar a figura de Jesus como Redentor, mesmo em seu último suspiro. E isso, aos olhos de Spinoza, era um claro sinal de manipulação literária. Uma das chaves que ele identificou, e que muitos ainda hoje ignoram, é a ausência total de testemunhas confiáveis. No momento da suposta crucificação, os discípulos não estão presentes. Pedro negou Jesus. Judas se suicidou ou desapareceu, conforme a versão, e o restante simplesmente não está ali. Então, quem realmente presenciou a morte de Jesus? Quem descreveu os detalhes? Como é possível que uma das cenas mais importantes do cristianismo seja narrada por ninguém que estivesse presente? Os relatos parecem construções posteriores, escritas à distância, pela necessidade de ter uma morte gloriosa, impactante, simbólica e não uma descrição de um fato real. Aqui entra o elemento mais perturbador: o personagem Barrabás, supostamente um assassino libertado pelo povo no lugar de Jesus. Mas Barrabás é uma figura estranha. Não há registros históricos dele, não há dados, não há contexto. Sua aparição parece puramente narrativa, e há estudos modernos que sugerem que seu nome completo em alguns manuscritos antigos era Jesus Barrabás, ou seja, Jesus, filho do Pai. O que isso significa? Que poderia ter sido uma duplicação do personagem, uma forma de mostrar 2 caminhos, o espiritual e o violento, ou talvez uma cobertura, uma troca de nome para ocultar uma substituição. E se quem morreu na cruz não foi Jesus de Nazaré, mas outra pessoa, Spinoza nunca afirmou diretamente que Jesus sobreviveu, mas questionou fortemente se a versão da morte dele era verdadeira. Então, meus amigos, de volta comigo aqui no estúdio do Pilastra da Verdade, depois que você viu aí. Se você quiser acompanhar este documentário por completo, você vai achar no canal Mensagem de Spinoza, tá? É um vídeo dark que não mostra a pessoa que está narrando, somente ilustrações e uma mensagem. E tem um tema: Jesus nunca foi crucificado. Spinoza desmascara a conspiração mais obscura da igreja. E não é só ele que desmascara, não. Não é só ele que desmascara. Todos aqueles que estudam sobre a origem do cristianismo, o suposto cristianismo, todos que estudar com raciocínio, vão encontrar as provas e as evidências de que o cristianismo é uma obra que virou produto financeiro de Roma, do Concílio de Nicéia, do ano 325, 326, ali, por Constantino e Helena, tá? Que chamam na Igreja Católica de Santa Helena, tá? Imperador Constantino. E ali um conselho nasce este cristianismo que é totalmente escravocrata, tá? Que vai de um enxerto do judaísmo para esse suposto cristianismo, que entra com tudo na Igreja Católica. E começou com muito sangue derramado. Cara, a história da Inquisição, história do início do cristianismo é muito dolorida e dolorosa. Tanto faz. Cara, muito sangue, muitas pessoas que foram mortas, decapitadas por não aceitar as leis, as normas desse cristianismo. Aí de dentro do enxerto que vem
do judaísmo, cristianismo. Aí vem outro enxerto em cima do enxerto. Cristianismo, o protestantismo, por Martinho Lutero, que é o responsável de toda essa bizarrice que está acontecendo no mundo e principalmente no Brasil. Ele é o culpado de tudo isso. Esse besterol, essa bizarrice, esse charlatanismo, essa vigarice e picaretagem de crentes e uns ganhando dinheiro com isso. E tudo isso vem de Martinho Lutero, que vai fazer um outro enxerto. É a mesma coisa, você tem um pé de manga, eu gosto de ilustrar assim, um pé de manga, já estou finalizando o vídeo agora, um pé de manga, aí você enxerta com outra espécie de manga no galho. Pega um pedaço lá de um galho, enxerta. E depois que aquele enxerto pega, brota, e ele já está grande, gerando frutos, aí você consegue outro galho de outra espécie de manga, da terceira espécie de manga, e enxerta no outro enxerto. É dessa mesma forma que nasceu o cristianismo, catolicismo e protestantismo. O cristianismo é um enxerto do judaísmo, tá? Para controlar pessoas, dinheiro, grana. O protestantismo é um enxerto do cristianismo. É um enxerto em cima de outro enxerto. E aí acontece toda essa desgraça mental no Brasil, infelizmente, no mundo, mas falando do Brasil, que faz divisão de famílias, que faz confusão, contendas, intolerâncias, religiões confrontando com religiões, vertentes com vertentes. Esse meio evangélico que eu vim de lá e eu sei, é o que mais eu critico, porque eu conheço por 25 anos dentro dele. Ele é o mais intolerante de todos. Ele não aceita nem outro evangélico de outra vertente, de outra placa. Cristão no Brasil não aceita o assembleiano. Assembleiano não aceita o Testemunho de Jeová, que também Testemunho de Jeová é outro enxerto louco, doido. Mas vamos falar dessas vertentes de Assembleia, Cristão no Brasil, Adventista, tá? Batista. Dentro do evangelho, suposto evangelho da mentira, de igrejas evangélicas, adventista não se dá com assembleiano. Assembleiano não se dá com cristão no Brasil. Cristão no Brasil não se dá com assembleiano nem com adventista. E batista também, tudo, cada um tem a sua forma de pensar e acha que Deus está ali na igreja deles, na vertente deles, somente porque somente eles, de cada vertente, é que seguem a sã doutrina da mentira. Você vai conversar com um crente da Cristã no Brasil, ele vai dizer o seguinte: não, a congregação é a única que segue a sã doutrina. É a única. Adventista, nada. Quem segue os parâmetros de Deus, de Cristo, é adventista do sétimo dia. Nós guardamos o sábado. Nós não acreditamos nesses barulhos de igreja, de batismo com o Espírito Santo. Para com isso. É uma palavra genuína. Nós acreditamos em sinais, mas não nesses supostos milagres. Já a Assembleia, não. Está errado a Cristã no Brasil e está errado a Adventista. Nós somos o grupo que estamos mais perto de Deus. Estamos próximos de Deus, porque nós falamos em línguas estranhas, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e nós seguimos regras, costumes da igreja. Mulher não pode usar calça comprida, porque é veste de homem, não, principalmente para pregar em púlpito, não pode usar determinadas, agora tá usando tudo, né? Determinadas maquiagens, não. Aí vem também Deus é Amor, criada por Davi Miranda. Aí vem Universal do Reino da Mentira, que também não aceita outras. Aí vem Mundial do Poder da Mentira, Internacional da Graça da Mentira. E aí vai esta lama misturada, este esgoto misturado, tá? E só vai atrasando o Brasil. Então, crucificação de Jesus,
Para com isso, as contradições, crucificação, ressurreição e outras besteiras do livro. O próprio livro mostra que as contradições ali estão provando que é tudo uma farsa. Se você quiser ser enganado até o último dia da sua vida, continue. Continue. Só que você não vai ter chance de viver o que você deveria viver por acreditar em besteirol. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.